Professora, você citou aí um crescimento, fortalecimento da OTAN, né, depois de ser questionada, né, muitas vezes, principalmente ali pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionava bastante ali o papel da OTAN, o financiamento grande por parte dos Estados Unidos em manter essa organização. Mas agora uma outra organização que também tem sido protagonista nessa história toda de guerra desde o início da invasão é a ONU, né? Eu acho que tanto a OTAN quanto a ONU têm sido ali protagonistas em fazer medidas, reuniões e até punições contra a Rússia. Mas eu queria entender da sua parte, né, que como direito internacional, tem o papel da ONU de investigar aí esses crimes de guerra, já foi inclusive, já puniu a Rússia, né, de uma forma mais política, não efetivamente, né, não tem como prender ali seus integrantes fora do país. Mas eu queria entender ali o papel da ONU perante toda essa guerra, ali, a gente chegando e ultrapassando 70 dias de guerra. Qual que é a sua avaliação em relação ao papel da ONU diante de todo esse conflito? As Nações Unidas nascem com um objetivo muito específico, que é o de manter a segurança internacional, promover a cooperação entre os estados e promover os direitos humanos. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, depois que viram, né, a catástrofe que a guerra provoca, falaram, vamos nos unir, vamos todos os países nos unir para a gente impedir que qualquer conflito ameace a nossa paz internacional. Então, a ONU nasce com esse objetivo de segurança coletiva. Vejam que a segurança coletiva é diferente de uma segurança regional, por exemplo, como uma OTAN, demais alianças militares, elas não são incompatíveis, de acordo com a Carta de São Francisco, elas podem sim existir, mas nós não estamos mais falando de alianças regionais. A ideia das Nações Unidas vamos criar uma aliança coletiva, no sentido de que se um Estado for agredido, nós todos iremos vir ao seu encontro para impedir que isso leve a uma ameaça à paz. Pois bem, então, a ONU, como é uma organização política, ela vai fazer uma avaliação, na verdade, o Conselho de Segurança, como órgão das Nações Unidas, que vai fazer a avaliação de qual tipo de ato que vai ser considerado uma ameaça à paz. Porque nós podemos, por exemplo, quando a gente teve a primeira tomada de poder do Talibã no Afeganistão, apesar de ser uma questão eminentemente interna, a ONU entendeu que aquilo dali poderia, sim, comportar uma ameaça à paz, por exemplo. Então, vai haver uma avaliação política de qual tipo de ato, de qual tipo de ameaça vai constituir uma ameaça à paz a ponto da ONU poder agir. E aí a ONU, dentro da sua Assembleia Geral das Nações Unidas, dentro do Conselho de Segurança, ela vai poder tomar algumas medidas. Qual que é o primeiro gargalo que a gente teve? Foi dentro do Conselho de Segurança. Por quê? A Rússia, ela sendo membro permanente do Conselho de Segurança, ela tem poder de veto. Então, obviamente, ainda que o Conselho de Segurança adotasse uma determinada postura, vamos punir a Rússia sim ou não, vamos considerar que aquilo ali que o que ela está fazendo é uma ameaça à paz, sim ou não, a Rússia, tendo seu poder de veto, ela cria um gargalo para a atuação do Conselho de Segurança. Dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas, nós temos visto uma grande movimentação e a Assembleia ela tem atuado de forma política nesse sentido, mas é muito importante que a gente entenda que no direito internacional não existe uma polícia internacional, não existe um governo internacional. Então, quer dizer, é impossível que a gente consiga, né, coagir ali, como chegar um governo internacional, bater na porta da Rússia e falar agora nós vamos parar com o que está acontecendo aqui. Isso não existe no direito internacional porque ele é um direito de coordenação, muito mais do que de subordinação. Então o que a gente pode fazer são, de certa forma, essas sanções, né, sanções econômicas, por exemplo, que têm sido aplicadas à Rússia, estão aí dentre as maiores sanções já aplicadas na história do direito internacional. Então isso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista de julgamento de crimes, aí o que nós temos? Nós temos dois tribunais, né? Um faz parte do sistema da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, e outro que é o Tribunal Penal Internacional. Então, a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, ela julga exclusivamente estados. Então, por exemplo, a Ucrânia pode levar a Rússia diante desse tribunal para julgar a violação de um determinado tratado internacional. Então, aqui não é o Zelensky, né, não é o Putin, é Rússia e Ucrânia. Já dentro do TPI, dentro do Tribunal Penal Internacional, aí sim nós temos a possibilidade de julgar
aí sim, indivíduos pela violação de convenções, aqui prevalentemente, por exemplo, as convenções de Genebra, que vão tratar de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, de genocídio. Aí nós temos a possibilidade de julgar indivíduos, mas nós temos gargalos nos dois lados também, porque no direito internacional a gente precisa de consenso dos Estados. Então, só a título exemplificativo, para eu conseguir julgar o indivíduo no TPI, eu preciso que ele se apresente no TPI, ou eu preciso que ele seja representado por alguém. Então, já aí nós temos um gargalo que pode dificultar o avanço dessas medidas jurisdicionais.